Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Paz do Senhor Jesus seja com todos. A bênção do nosso Deus Todo-Poderoso encha teu coração nessa noite, querido. Esse é um momento nosso muito especial de culto, de conexão nossa uns com os outros, através da pessoa gloriosa de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia, no livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 16. E uma das coisas que muita gente tem feito intensamente esses dias é acompanhar jornais, ou ler jornais, ou assistir jornais televisivos, ou buscar notícias nos sites de notícia na internet, ou compartilhar notícias uns com os outros por meios aí vários de contato, de comunicação. E eu queria ler esse texto com você e vou compartilhar sobre uma má notícia e uma boa notícia. E, na verdade, uma boa notícia num contexto de más notícias, pois temos ouvido continuamente sobre más notícias nos nossos jornais. No nosso tema anual temos falado sobre fé, e nesse mês de abril, nosso tema, desde quando planejamos falar sobre fé esse ano, foi Vencendo pela Fé. Sobre a realidade de que na vida vivenciamos lutas, vivenciamos desafios pesados e para vencê-los precisamos de fé. Para suportar as angústias da vida, a fé em Cristo Jesus é um elemento indispensável, é um elemento fundamental. Crer em Deus, ter a fé correta, na pessoa correta, é fundamental para você vencer no meio das angústias e aflições. Nós não imaginávamos, lá em dezembro, quando pensamos em falar sobre Vencendo pela Fé em abril, que em abril estaríamos vivendo algo tão complexo como temos vivido esses dias. Complexo no sentido aí da questão da enfermidade, complexo na questão das ideologias, na questão das políticas, na questão de como as pessoas suportam umas às outras, as ideias umas das outras, como lidamos com as diferenças de pensamento, na questão econômica, financeira, trabalhística, na vida das pessoas. Nós não tínhamos ideia, mas Deus já nos desafiou a pensar sobre vencer pela fé. E vencer más notícias pela fé é possível quando nós entendemos a grande boa notícia que a palavra de Deus tem para nós. Se nós entendermos, se você entender a boa nova do Evangelho, se você entender o Evangelho, o que a palavra Evangelho significa é boa nova, a boa notícia. Se você entender a boa notícia do Evangelho, ela te ajudará a ter fé para vencer essa tribulação que temos atravessado. Por isso que eu trago para você, em nome de Jesus, uma boa notícia hoje. Jesus conversando com seus discípulos no Evangelho segundo João, a narrativa que nós temos aqui de João é de uma conversa que Jesus tem com seus discípulos, e João narra no capítulo 13, 14, 15, 16, 17, essa conversa que Jesus tem com seus discípulos. E esta é a última conversa de Jesus com seus discípulos antes da sua morte. Jesus está aqui prestes a morrer, está naquela celebração da Páscoa com os discípulos. Depois de algumas horas ele seria então preso, julgado, teriam aquela noite terrível de julgamento, de injustiça, de um prevalecer, como diz o próprio Senhor Jesus, das trevas. E depois Jesus é então condenado e executado diante de seus discípulos e diante
da cidade de Jerusalém que para ver aquela cena toda. E Jesus, antes de tudo isso, tem uma longa conversa com os seus discípulos, e ele fala com os seus discípulos o que seriam as suas últimas palavras antes da morte. Quando nós lemos, vamos aqui ler alguns versículos do capítulo 16 para situar, e depois vamos ao versículo que eu quero enfatizar para nós nessa noite. Capítulo 16, 1, Jesus já fala com seus discípulos: eu tenho vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, porque eles vão expulsar vocês das sinagogas. Vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Isso farão porque não conhecem a Deus, não conhecem o Evangelho. Jesus está aqui dizendo, antecipando para seus discípulos: vem uma hora que vocês serão odiados porque me seguem. Pessoas que não conhecem o Pai, não conhecem a mim, vão odiar vocês. Vocês serão expulsos das sinagogas dos judeus, serão perseguidos fora desse ambiente, no ambiente político, econômico das ruas, no ambiente religioso. Vocês serão perseguidos, e muitos que perseguirem vocês vão fazê-lo até achando que estão fazendo um favor a Deus, porque vocês falam contra Deus. Jesus diz: ora, essas coisas eu tenho dito para que quando a hora chegar, vocês se recordem de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque estava convosco, mas agora que vou junto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, pelo contrário, porque eu tenho vos dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para junto do Pai e vocês não me verão mais. Então o Espírito é quem mostrará a justiça de Jesus feita por nós. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Jesus diz: eu tenho muita coisa que dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Quando o Espírito Santo vier, vai guiar vocês a toda a verdade. E aí, Jesus continua com os seus discípulos toda essa conversa, explicando que ele haveria de morrer, que ele seria tirado deles por um pouco tempo, e depois estaria com eles novamente, e depois voltaria para o Pai, de onde ele veio, e derramaria sobre eles, sobre nós, sobre aqueles que o seguem, o Espírito Santo. E ele diz no versículo 20: em verdade vos digo, que chorareis e vos lembrareis, e o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus está falando acerca do tempo que ele seria tirado, primeiro na sua morte, na sua execução, depois na sua ascensão aos céus. Ele seria tirado de seus seguidores, mas seria mais tarde devolvido a eles. Versículo 25 em diante, Jesus então diz: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas que te perguntemos nada. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. E me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito. Eu quero destacar esse versículo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras de Jesus, meu Deus. Que o teu Espírito Santo, que foi enviado a nós, nos guie, nos ilumine o entendimento para meditar nelas, para compreendê-las, para nos apropriarmos das verdades que ela nos ensina. E que, Deus amado, tomados desta verdade, tenhamos paz. Como Jesus disse, que deixou estas palavras com intenção de produzir, de gerar paz no nosso coração. E que assim, ao meditar nelas, o Senhor produza essa paz. O Senhor gere essa paz na alma de quem nos ouve agora, de quem nos acompanha agora, ao vivo, de quem nos, ó Deus, acessa depois, está acessando agora. Fale ao coração desse amado, dessa amada, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, são as últimas palavras de Jesus. Ele está dizendo essas palavras aos seus discípulos, num momento assim, de despedida deles. Nessa despedida, Jesus é claro em dizer no versículo 1, eu estou dizendo essas coisas a vocês para que vocês não se escandalizem com o que vai acontecer, com o fato de que vocês serão perseguidos, que vocês não serão compreendidos, de que a fé que eu estou ensinando a vocês não será aceita amplamente, não será aceita mundialmente, que nas academias, que nos templos religiosos, que nas conversas de esquina, que nos relacionamentos familiares, que na relação com pais, com filhos, com parentes, com cônjuges, esta fé não será bem compreendida por todos e vocês enfrentarão uma realidade de hostilidade, de incompreensão, de perseguição, de rejeição. E Jesus está então dizendo, eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês entendam isso e não se escandalizem, não assustem quando acontecer. Jesus diz no versículo 4, que a sua intenção de dizer estas coisas a eles é para que eles se lembrem que quando isso acontecer, que quando o que ele está dizendo acontecer, que vai acontecer, venha a acontecer, ele está dizendo, vocês saibam que eu disse estas coisas quando estava com vocês. Eu não disse tudo o que precisava dizer, porque eu estava com vocês, mas agora eu vou para junto do Pai, vou enviar o Espírito Santo para guiar vocês, e eu quero que vocês se lembrem dessas coisas. O Espírito que eu vou enviar vai guiar vocês e vai ajudar vocês a se lembrarem destas coisas que eu estou dizendo. Vocês vivem num mundo problemático, complicado. Vocês vivem num ambiente complicado e Jesus está antecipando nessas horas que antecedem o Calvário, que o Calvário aconteceria, que ele ressuscitaria, estaria um pouco de tempo com eles e depois seria tomado definitivamente deles, ascenderia aos céus e do céu derramaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem realizaria a missão de consolar, de guiar, de pastorear a igreja, de representar Jesus junto à igreja, junto a cada crente, e que nós teríamos a ausência de Jesus, mas teríamos a presença do Espírito Santo nos revelando Jesus, nos mostrando o que ele disse. E aqui nesse texto, Jesus nos dá uma má notícia e Jesus nos dá uma boa notícia. E eu quero que o Espírito Santo te lembre a má notícia que Jesus deu e a boa notícia que Jesus deu. No meio de todo o noticiário de mortes, em meio a todo esse noticiário de avanço dos casos de enfermidade, no meio de todo esse mau noticiário de brigas políticas, de brigas de disputas econômicas, no meio de toda essa tensão que pode culminar em guerra, no meio de toda essa tensão que pode culminar numa quantidade de mortes que não podemos calcular, ou num quadro de colapso político, econômico, que também não podemos calcular agora, o dano de tudo isso,
No meio de toda essa tensão, há notícias más, mas Jesus, na conversa com seus discípulos, nesse último papo com seus discípulos, foi bem realista, chamou seus discípulos a colocarem o pé no chão. Jesus tira todo tipo de triunfalismo da alma de seus discípulos. Jesus não prega uma mensagem cristã triunfalista, de que a partir de sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, tudo seria um mar de rosas para seus seguidores, eles iriam prosperar, ter paz em tudo, ter tranquilidade em tudo, e viveria um momento glorioso, de ouro, de brilho, de glória, de tranquilidade, até que ele voltasse. Muito pelo contrário. Jesus aqui no texto dá uma má notícia, e ele é muito franco e direto em dizer, versículo 33, Jesus diz assim: estas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz. Aí é engraçado, o que é que Jesus disse para você ter paz? Que no mundo você vai ter aflição. Ou seja, Jesus está dizendo, eu já estou falando para que quando a aflição vier, você tenha paz, porque você sabe que eu já falei que viria. Jesus está aqui dizendo, no mundo vocês terão aflições, vocês terão aflição. João, ao registrar as palavras de Jesus, para tomar o sentido bem claro do que Jesus estava falando, ele usa aqui uma palavra, flipsis ou tríplices, e esta palavra quer dizer espremer, imprensar, apertar. A ideia de como, a ideia principal é de como se espremia as uvas, ou se prensava as azeitonas, para espremendo as azeitonas, transformar, né, aquela fruta num líquido chamado azeite. Ou seja, transformar a uva no líquido que é o seu suco. A ideia aqui é pisar e espremer. A ideia é aquela pedra de moinho gigante rolando sobre as azeitonas e despedaçando azeitonas, caroço, espremendo, esmagando tudo e saindo o caldo dela, escorrendo por aquela fissurazinha feita naquela rocha onde a azeitona era espremida. Jesus diz aqui, vocês sofrerão pisões, vocês sofrerão o rolar de pesos sobre vocês. Aqui quer dizer aflição, tribulação, angústias. Jesus está dizendo que nós seríamos esmagados, espremidos, apertados. Jesus está falando isso com os seus discípulos. Jesus está falando isso com os seus seguidores. Ele está dizendo para aqueles que o ouviam naquela noite, e a palavra é registrada por João, porque é para aqueles que eram discípulos daqueles que o ouviram naquela noite, e é palavra de Jesus para todos os discípulos de Jesus em todos os tempos. Então é uma palavra de Jesus para eu e você como discípulo dele nessa noite, em pleno ano 2020. É uma palavra de Jesus para mim e para você. No mundo vocês terão aflições, você será espremido, você será esmagado, você será apertado, você sofrerá angústias, tribulações. Jesus nunca prometeu um mar de rosas para mim e para você. Pelo contrário, Jesus deu uma notícia clara: você vai ter aflições. Preste atenção, Jesus não disse pode ser que tenha. Jesus não disse, tem aqui, olhando as estatísticas, uma probabilidade de 80%, 70% de chance. Não, Jesus disse 100% de chance, você terá aflições. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você está aflito, se você está se sentindo achatado, espremido, apertado, é isso que Jesus disse que aconteceria, e está acontecendo o que ele disse que ia acontecer. Essa é a notícia que Jesus dá. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que nós teríamos aflições, ele diz no mundo, no cosmos, palavra grega que João usa. Cosmos é a organização, a constituição apta e harmoniosa, é o sistema, o governo, a ordem social estabelecida pelos homens.
a construção social montada, organizada, ajustada pelos homens. Nós vivemos dentro desse ambiente chamado cosmos. A economia, a política, nossos estudos, nossa escola, nosso trabalho, a religião, a política, a ideologia, o esporte, o lazer, tudo isso é parte desse grande sistema do qual nós fazemos parte, dessa ordem de governo. E Jesus está dizendo que dentro desse ambiente há aflição. Jesus está dizendo: aqui é lugar de aflição. Aqui é lugar de angústia. Aqui é campo de batalha, não parque de passeio. Nós precisamos entender isso. Às vezes, os momentos de bonança, os momentos de tranquilidade, os momentos de ordem social, os momentos de paz política, os momentos de estabilidade econômica, nos fazem começar a achar que aqui é um lugar de passeio, é um lugar de lazer, é um lugar de curtição, é um lugar de deleite, é um lugar de realização de sonhos apenas. Não, Jesus está dizendo: você está num campo de guerra, você está num mundo, num sistema que ele gera aflição, angústias, ele gera pressões, ele gera pesos, doenças, desemprego, perseguição, aperto financeiro, problemas de relacionamento, mortes, perdas, roubos, solidão, traição, acidentes, tragédias, cataclismas, pandemias, epidemias. Notícias ruins vão gerar angústias, vão gerar apreensões. Jesus disse: vocês terão aflições. Várias destas coisas fazem parte do sistema dentro do qual nós estamos. E esse sistema no qual estamos vai produzir angústias, pesos, vai espremer você, vai rolar como uma pedra gigantesca sobre você e vai te apertar, vai te confinar em casa, no quarto, vai te confinar dentro de você mesmo, sozinho consigo, espremido dentro da sua alma, deprimido e achatado lá dentro. O pecado gera isto, a injustiça gera isto. Jesus nos disse aqui, versículo de número 11, uma palavra que chama bem a atenção. Jesus disse que o Espírito viria, ia convencer do pecado porque porque o mundo não crê em mim. Preste atenção, o Espírito vem para convencer do pecado porque o mundo não crê em Jesus. O sistema, o cosmos, aonde teremos... Jesus diz: vocês estão no mundo, porque vocês estão no mundo, vocês vão sofrer aflições. O mundo é o lugar de incrédulos, o mundo é o lugar de pessoas que não creem em Jesus, o mundo é governado por pessoas que não creem em Jesus, a economia é manipulada por pessoas que não creem em Jesus, a ciência é controlada por pessoas que não creem em Jesus, o noticiário é controlado por pessoas que não creem em Jesus. Aqui ele diz: o mundo não crê em mim. Nós estamos dentro de um sistema onde a maioria não crê, onde a maioria não entende, onde a maioria não segue o que Deus determina, a maioria não entende as leis de Deus, o governo de Deus, a existência de Deus, a presença de Deus, a obra de Deus, a verdade de Deus, a maioria não compreende. Então nós estamos dentro de um mundo que é um sistema e não cremos, e o mundo não crê nele. Então o Espírito vem para convencer, para mostrar que o pecado é pecado. Porque sem a ajuda do Espírito, eu e você não entendemos que o pecado é pecado. Sem a ajuda do Espírito, o carnaval é cultura. Sem a presença do Espírito, a promiscuidade é amor. Sem a presença do Espírito, a ganância é esperteza. Sem a presença do Espírito, a violência é ser mais forte. Sem a presença do Espírito, incredulidade é inteligência. Ateísmo é inteligência. Sem a presença do Espírito, nós não entendemos que o pecado é pecado. Ninguém sabe que imoralidade é pecado se não for pelo Espírito de Deus. Então o Espírito vem convencer do pecado, da justiça. Jesus disse: porque vocês não me verão. Jesus diz: eu não estarei
fisicamente presente no mundo mais, não vou mostrar a justiça, não vou mostrar o que é certo, não estarei com vocês dizendo o que é certo como estou agora, e o Espírito fará esse trabalho. Mas aí Jesus diz, e vai convencer também do juízo. E aí muito interessante quando Jesus diz que o Espírito vai convencer do juízo. Jesus diz assim, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Duas coisas importantes aqui. A primeira delas é como Jesus chama Satanás. Jesus diz que Satanás é príncipe do mundo. Satanás é governante do mundo. Você quer saber por que as pessoas são tão insanas na política? Você quer saber por que as pessoas são tão insanas nos sistemas econômicos? Você quer saber por que as pessoas são tão loucas, tão agressivas, tão violentas, tão cheias de ódio? Porque Satanás é o príncipe delas. Porque Satanás é o governante delas. Então preste atenção nisso, nós estamos no mundo, no sistema, aonde Satanás é o príncipe dele. E você está esperando só tranquilidade nesse mundo? Você está esperando só nascer, crescer em paz, com saúde, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender e pronto? Você está esperando nesse mundo crescer, se formar, casar, seguir sua carreira e tudo em paz, tudo sempre em grande tranquilidade, vir para a igreja, voltar para casa sem nenhuma perturbação, sem nenhum incômodo, só seguir a sua fé, a sua religião com tranquilidade? Não, nós estamos num lugar que Jesus diz que o príncipe dele é Satanás, o maligno. Ele governa governantes, ele governa partidos, há partidos movidos por Satanás na nossa política, há pessoas movidas por Satanás no nosso executivo, legislativo, judiciário, há pessoas governadas pelo príncipe do mundo na economia mundial, global, gente. Há pessoas governadas por Satanás no noticiário. Há pessoas governadas por Satanás, às vezes, na sua casa, na família, no meio da igreja. Há falsos líderes, falsos pastores guiados pelo príncipe do mundo, enviados pelo príncipe do mundo. Há falsas igrejas, falsas religiões, produzidas, construídas pelo príncipe do mundo para cegar e enganar. Aqui não é um lugar de tranquilidade, aqui é um lugar de guerras, de batalhas, de prensas, de angústias, de apertos. Aqui é a moenda aonde eu e você somos espremidos, somos esmagados, e a notícia que Jesus dá é que nós estamos no mundo, e no mundo nós teremos aflições, nós teremos angústias no mundo, porque o mundo é esse sistema complicado, complexo, problemático, ideias humanas misturadas com ideias satânicas. Satanás é mente, é inteligência. Satanás é espírito. Consegue comunicar, inspirar conceitos, ideias no coração do homem. Consegue manipular economia, comércio. Consegue manipular política, religião. Consegue entrar, se miscuir em todas essas coisas, segmentos da sociedade, e manipular todos eles. Por isso Jesus diz que ele é príncipe, regente, governante desse mundo. Jesus diz que Satanás é um governo. Palavra que João usa aqui, arcon, quer dizer governante, presidente, deputado, chefe, líder de partido, presidente de partido. E você, como crente, precisa entender, nós estamos nesse cosmo onde Satanás é príncipe. Jesus diz, nós teremos aflições da vida normal, coisas que fazem parte, que são parte da vida. Aflição, perda, mortes, divórcio, traição, agressão, opressão dentro de casa, abuso sexual, estupro, violência. O mundo é esse lugar dessas coisas terríveis, infelizmente, promovidas pelo homem, instigado por Satanás e movido por sua natureza caída desde Adão. No mundo, Jesus diz, nós teremos aflições, e teremos algumas aflições exatamente por ser crente. As aflições do mundo, as aflições que todo mundo tem, que são as gerais, e existem as aflições simplesmente por ser crente. Por isso que Jesus fala,
vão perseguir vocês, vocês não vão ser aceitos nas sinagogas, vocês serão incompreendidos, vão expulsar vocês de alguns lugares, vão odiar vocês, não compreenderão o que vocês pregam, não entenderão a mensagem, vão questionar, vão atacar, vão contradizer, vão refutar, e esperem pressão, apertos, reprimendas, exatamente por serem meus seguidores. Ou seja, se o mundo já não é um lugar bom para viver à vontade, para mesmo que quem é dele viva à vontade, muito menos para você que agora é seguidor de Jesus, se torna mais complexo ainda, mais apertado ainda. Mas essa é a metade do sermão. A outra metade é a boa notícia. A má notícia é essa. E talvez essa piorou você falou assim, vou desligar, não é possível. Vou mudar lá para o jornal tal. Não, eu disse para você que eu tenho uma boa notícia em meio às más. As más notícias estão aí nos jornais. A má notícia já sai da boca de Jesus dizendo que os jornais trariam más notícias. Que trariam notícias sobre as aflições e que nós as viveríamos. Mas Jesus tem uma boa notícia. Jesus diz assim, eu estou dizendo isso para vocês para que vocês tenham paz. Jesus está dizendo, eu não falo isso para alarmar você, eu não falo isso como o jornal fala, só para te assustar, dar uma notícia terrível com uma música sinistra de fundo, para você terminar a notícia apreensivo, quase se espremendo no sofá, quase morrendo na sala da sua casa. Não, Jesus está dizendo, eu te dou a má notícia, para que você tenha paz em mim, para que você saiba que eu sei o que está acontecendo, o que vai acontecer, e nada é novo diante do que está acontecendo para Jesus. Jesus diz, eu sei da má notícia, estou dizendo, antecipando para você, para que você tenha paz. Jesus não quer te angustiar, Jesus não quer te assustar, Jesus não quer te aterrorizar por causa de audiência, Jesus não quer te assustar para manipular teu pensamento para Ele, Jesus não quer te aterrorizar para intimidar você, para baixar teu nível de raciocínio, não. Jesus está dizendo, eu te dou a má notícia para que você tenha paz em mim. E olha só o que Jesus então na sequência diz aos seus discípulos: no mundo vocês terão aflição, mas, eu gosto demais desse mas, no mundo vocês terão aflições, com certeza, mas tenham bom ânimo. É assim que se dá uma má notícia. Jesus ensina até a dar má notícia. Ele dá a má notícia dizendo, você vai ter a notícia ruim. Vai acontecer, é trágico, aconteceu, deu positivo o exame, é isso mesmo, é Covid, é câncer, é não sei o que, o diagnóstico é ruim, mas tenha bom ânimo, fique animado, fique animada. É muito interessante isso, porque quando Jesus diz aqui, no mundo vocês terão aflições, a palavra flipsis, é a ideia da prensa daquela pedra pesada rolando em cima da azeitona, espremendo a azeitona e o azeite escorrendo. Ou aquelas pessoas pisando, esmagando as uvas, ou esmagando a uva com algum instrumento para arrancar da uva o caldo. Ou seja, é o que Jesus está mostrando aqui aos seus discípulos, que Ele permite as aflições, porque no meio das piores adversidades, nós poderemos expressar as melhores e mais verdadeiras e intensas orações. Como a azeitona espremida, escorre aquele azeite precioso e valioso. O cristão espremido pela vida, se você entender a notícia que Jesus está te dando, se você entender a boa notícia diante da má notícia que Jesus está te dando, a má notícia não vai arrancar de você desespero, não vai arrancar de você lágrimas de angústia, a verdadeira a notícia má não vai arrancar de você depressão, ansiedade, medo, pavor. Pelo contrário, a boa notícia de Jesus vai arrancar de você verdadeiras orações, verdadeiro louvor, verdadeira rendição diante dele. Você entende que está sendo espremido, mas você já foi avisado por Jesus que seria espremido. E enquanto estiver sendo espremido, você glorifica Jesus, porque Ele disse que ia acontecer. E essa adoração verdadeira sai. E Jesus diz assim, quando for espremido, tenha bom ânimo.
fique animado. Não desanime, não se deprima, não se prostre, não desespere, não desista. Ah, sua empresa vai falir na crise que está acontecendo agora. Alguém querido da sua família vai morrer na crise que está acontecendo agora. Tenha bom ânimo. Não desanime, não se assuste. Jesus está dizendo, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha coragem, tenha bom ânimo no meio dessa aflição toda. A boa notícia é essa. Jesus está dizendo, a boa notícia é, no mundo, no sistema, vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o sistema. Eu venci a política, eu venci o sistema econômico, eu venci o sistema opressor do mundo. Jesus está dizendo, eu vim, eu entrei aqui, eu estive com vocês, eu fui julgado, eu fui injustiçado, eu fui perseguido como você foi, eu fui atacado por Satanás como você é, eu fui tentado pelo diabo como você é, o pecado veio contra mim como vem contra vocês. Eu fui incompreendido, eu padeci nesse mundo como vocês estão padecendo, mas eu venci tudo isso. Eu vivi, morri, ressuscitei, subi aos céus, assentei à destra de Deus, fui recebido na glória, e tudo isso é vitória de Jesus. Ele diz, eu venci isso. E nós precisamos entender que a vitória de Jesus é nossa vitória. Que Jesus foi no deserto e venceu Satanás. E a vitória de Jesus sobre o diabo é minha e tua vitória quando cremos nele. Nós precisamos entender e lembrar que Cristo cumpriu toda a lei. E quando Cristo cumpre a lei, Ele cumpre a lei por nós. Que quando Cristo vence o pecado por nós. Quando Cristo morre, morre por nós. Quando Cristo ressuscita, ressuscita por nós. Quando Cristo é assunto aos céus por nós. Quando Cristo é recebido na glória, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele foi recebido lá e nós seremos recebidos também. E aí então, a vitória de Jesus é a nossa vitória. Por isso que Ele está dizendo, vocês terão aflições, mas eu tenho a boa notícia para vocês. Eu venci. E a minha vitória é a vitória de vocês. Jesus, você tem dúvida de que Ele foi espremido nesse mundo? Aliás, você conhece alguém que foi mais espremido nesse mundo que Jesus? Jesus foi espremido, sofreu tribulações, sofreu angústias. Isaías o chama de homem de dores e que sabe o que é padecer. E ele diz, tenha bom ânimo porque eu sei o que você está passando e a minha vitória é a tua vitória também. Olha só, gente, quando nós olhamos para Jesus, o que é que nós temos? O texto vai nos dar a lista do que temos, razões para termos bom ânimo. Primeiro, versículo 13 diz que nós temos um guia, o Espírito Santo foi dado para nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo vai dirigir, vai conduzir, vai guiar. O Espírito Santo veio e está conosco. O Espírito Santo está com você, para que você não desespere, para que você não desanime. Nós, como pastores, não podemos estar na tua casa para te ajudar. Aliás, nós conseguimos dar uma passada aí pela internet agora, né? Você abre aí na sua tela, no seu celular, a gente te fala oi. Mas o Espírito Santo de Deus está com você na tua casa. Você pode orar, você pode buscar Deus, você pode reunir tua família e cantar. O Espírito Santo opera na casa de vocês, nos corações de vocês. O Espírito Santo vai com vocês naquele quarto onde você chora sozinho. O Espírito Santo está lá para te guiar à verdade, para te levar à palavra, à Escritura, a Jesus, ao Evangelho. Você não sabe o que é verdade no meio de tanta informação confusa. O Espírito Santo veio para te guiar. Você tem um guia, o Espírito, confie nele, espere nele, ore, leia a palavra de Deus, ele vai te guiar nessas sagradas letras. Em Jesus nós temos credibilidade, gente. Olha que coisa linda, Jesus diz no versículo 27, ele diz assim, naquele dia pedireis em meu nome, no 26, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Olha que coisa linda, Jesus está dizendo assim, eu nem vou fazer uma intercessão por vocês. Eu não vou pedir ao Pai por vocês. Tem gente que acha que tem que pedir ao Santo Antônio, para o Santo Antônio pedir para Maria pedir para Jesus pedir para Deus te abençoar. Jesus aqui mata toda a burocracia que a turma projeta para o céu. Você não tem que pedir
para Maria, você não tem que pedir para Antônio, você não tem que pedir para o seu avô que morreu. Jesus está dizendo aqui, se você crê nele, se você o ama, se você o segue, Jesus diz, o próprio Pai te ama, visto que você me tem amado, você tem crido, se você crê em Deus, se você crê que Jesus veio da parte de Deus, Jesus está dizendo, o próprio Pai te ama, o próprio Pai vai ouvir você, você pode clamar como Ele ensinou, Pai que está no céu, e o Pai que está no céu te ouve, porque agora você tem credibilidade, porque Jesus ganhou credibilidade para você. Quando você fala com Deus no nome dEle, você fala no crédito dEle, e você fala pessoalmente com Deus, e Deus pessoalmente atende você. É para ter bom ânimo ou não é? Jesus está dizendo, tenha bom ânimo. A boa notícia é, eu venci, e a minha credibilidade é tua credibilidade. Em Jesus nós temos paz, Ele disse, eu estou dizendo para você ter paz. Meu querido, minha querida, assista jornal com paz no coração. Não interessa se o povo fala, noticia pelo Twitter, estamos ouvindo sons estranhos no ar, barulhos esquisitos, parecendo uma geleira rompendo. Tenha paz no coração. Se as pessoas disserem que tem guerra, tenha paz no coração. Se as pessoas disserem que a pandemia dobrou, que veio um vírus pior ainda, paz no coração, não interessa a notícia, se a empresa quebrou, se o mercado colapsou, seja o que for, tenha paz em Jesus, Ele te dá paz. A paz que excede o entendimento, diz Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos. Paz que não dá para explicar. Como é que no meio do caos pode ter paz? Como é que diante de uma notícia má você pode ter paz? Entendendo quem é Jesus, crendo em Jesus. Tenha paz. Em Jesus nós temos paz, em Jesus nós temos ânimo. Jesus diz, tem de bom ânimo. Jesus gostava dessa expressão, tenha bom ânimo. Ele disse para aquela mulher do fluxo de sangue, que tocou nele e foi curada, ele disse para ela, tenha bom ânimo, tua fé te salvou. Jesus disse naquela hora da tempestade para os discípulos no meio da tempestade, tem bom ânimo, sou eu. Jesus disse aos amigos daquele paralítico, tem bom ânimo. É uma expressão que Jesus gosta de usar, tenha bom ânimo, fique animado, fique animada. Então deixa eu te falar o que Jesus fala com você. Eu falo a você pelo Espírito dele que ele nos enviou. Fique animado na sua casa, fique animado para quando essa quarentena terminar, você volte para os teus estudos, volte para o teu trabalho, volte para a tua empresa. Complicou, você pode olhar e dizer assim, quebrou, faliu, tenha bom ânimo, Jesus vai te ajudar a levantar, meu querido. Fique animado, não desanima não. Tenha bom ânimo. Você não pode sair hoje na rua? Tenha bom ânimo. E não fica com esse medo todo que o povo está aí, não. Você não vai pegar Covid na calçada da sua casa. Vai na rua, pega um solzinho, dá uma caminhada. Não fica confinado, mantenha a distância, faça a higiene. Mas não fica enfurnado dentro da tua casa. Tenha bom ânimo. Essa semana, uma irmã da igreja me disse que uma pessoa ligou para ela, se despedindo. Aí, a pergunta é, ela era um caso de extremo risco e havia pego a doença e já estava em estado terminal no hospital? Não, a mulher em casa. Deu uma crise de pânico, desespero, saiu ligando para todo mundo despedindo, dizendo, vou morrer. Meu querido, em nome de Jesus, para com isso. Você é crente, você crê em Jesus, você é seguidor de Jesus. A boa notícia de Jesus é, eu venci a pandemia, eu venci a epidemia, eu venci o câncer, eu venci a morte, eu venci o inferno, eu venci o diabo, eu venci o pecado. E a vitória de Jesus é tua vitória. E fique animado em nome de Jesus, pela vitória que Ele te deu. Tenha bom ânimo no seu coração. Em Jesus nós temos a vitória. Não interessa o diagnóstico, a vitória é nossa. O ciclo da vida é o ciclo de Jesus. Ele venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo e morreu. Nós poderemos, sim, se Ele não voltar, enquanto estivermos vivos, morreremos. Mas nem mesmo a morte, seja de Covid, seja de câncer, seja de acidente, seja de assassinato, seja do que for, a morte não é derrota, porque Jesus morreu e ressuscitou e venceu a morte. E Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Então, você já tem vitória sobre a morte, está com medo de quê?
Você já tem vitória sobre o sofrimento, está com medo de quê? Você já tem vitória sobre o diabo, está com medo de quê? Você já tem vitória sobre o sistema político, econômico, sobre as ideologias, tem todas essas teorias de conspiração. Não deixa isso te dar frio na espinha de jamais, porque Cristo Jesus venceu o mundo, venceu o sistema, a vitória dele. Ele diz: eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, fique animado. No versículo 20, Jesus diz uma coisa extraordinária. Ele diz assim: em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. É assim. Tem gente batendo palma porque as igrejas não podem fazer as suas reuniões. Eles acham maravilhoso. Tem gente dizendo que a igreja devia fechar e distribuir o dinheiro para os pobres. Aliás, o Judas falou a mesma coisa com Jesus. Pega a oferta aqui tudo e dá para os pobres. Uma mulher adorou Jesus derramando um bálsamo caríssimo. Judas disse: devia ter vendido e dado aos pobres, que desperdício. Está cheio de Judas por aí afora, dizendo que a igreja tem que fechar, que tem que pegar o dinheiro e distribuir para os pobres. Isso é discurso de Judas, gente. Está cheio desse tipo de gente por aí afora, e estão aplaudindo e amando, mas a igreja não está fechada, a igreja está aberta, a igreja não está parada, a igreja está avançando. Há crentes orando pelas ruas, há crentes pregando pela internet, há crentes evangelizando pelos canais vários. A igreja está viva, porque Jesus já venceu esse sistema ímpio, incrédulo, maligno, perverso desse mundo, que dissemina doenças, que semeia o caos, que semeia o ódio, que impõe suas ideologias achando que são mais importantes que o evangelho. Jesus diz: eu já venci essas coisas. Aí Jesus diz assim: o mundo vai se alegrar com o caos. Tem gente torcendo para o Covid, parece, não é? Quanto mais a notícia de que morreu, de que avançou, parece que tem pessoas que dão a notícia assim, felizes porque isso está acontecendo. Mas Jesus diz: não, o mundo vai se alegrar com as coisas erradas mesmo, com a morte dos cristãos, com a perseguição, com o fechar de igrejas e assim por diante. Mas Jesus diz: vocês vão ficar tristes porque ele ia morrer, depois porque ele seria assunto aos céus. Mas Jesus diz assim: vossa alegria a vossa tristeza se converterá em alegria. Eu entrei no mundo, agora deixo o mundo, vem tristeza, mas a tristeza se converterá em alegria. No 28, Jesus diz: quando eu entrei no mundo, eu vim do Pai, entrei no mundo, agora eu deixo o mundo e vou para o Pai. Aí os discípulos entenderam: agora que o Senhor fala claramente, não emprega nenhuma figura, e nós cremos no Senhor. E Jesus diz: a tristeza de vocês será transformada em alegria. Vocês estão crendo agora, mas precariamente. Vocês ficarão dispersos, ficarão trancados em casa, parecendo com a turma de hoje, não é? Cada um para a sua casa, disperso. Mas Jesus disse: o Pai estará comigo. Isso tudo vai acontecer, mas não se sintam culpados. Não se sintam fracos quando vocês fraquejarem. Reajam, tenham paz e tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus está dizendo: a tristeza será transformada em alegria. Assim como foi quando Cristo ressuscitou e eles o viram ressurreto, será também quando Cristo voltar gloriosamente e nós o vermos glorioso voltando do céu em poder e glória. A má notícia: no mundo você vai ter aflição. A má notícia está acontecendo, você está passando aflições. A boa notícia: Cristo já venceu todas essas coisas. E a vitória de Jesus é tua vitória. A boa notícia: Cristo Jesus está vivo, ressurreto, governando todas as coisas da glória. Vendo você, vai atender sua oração. O Espírito Santo está com você e vai te guiar à verdade. A palavra de Jesus vai te encorajar. E você tem que ficar animado, porque a boa notícia cobre todo o som, todo o eco, todo o barulho da má notícia. Que seja assim com você, em nome de Jesus. Quando você estiver assistindo o jornal aí, à medida que você ouvir a notícia que a doença espalha, que morre mais gente, que o caos econômico vem, que o problema é esse, que tem briga de político com político, que o governador não entende com o presidente, que o presidente não entende com o governador, que a polícia é isso, que a China fez aquilo, que a Itália faz isso. Não se angustie, tenha ânimo e tenha
paz, porque a boa nova que Cristo Jesus, vivo, ressurreto, vai conferir, vai compartilhar a vitória dele com você. É uma notícia que cobre todas as más notícias. Eu escuto tão alto todos os dias a boa notícia do Evangelho, que meu coração não se perturba nem uma vírgula com as notícias ruins que veiculam pelas mídias. Que o Senhor te encha dessa paz em nome de Jesus. Fecha seus olhos aí. Eu queria orar por você. Você está angustiado, aflito? Eu sei, é sério o que essa irmã fez durante a semana, dizendo, ligando e se despedindo. Muitas pessoas estão assim, só chorando em casa. Mas eu queria que você, primeiro, não fosse alguém que vivesse assim, que ficasse assim. Segundo, que você ligasse para alguém que está assim e desse a boa notícia para ele. Meu irmão, Jesus Cristo ressuscitou, está vivo, recebido na glória diante de Deus Pai, intercede por mim, por você. Ele deu o Espírito Santo para te ajudar, o Espírito está aí. Tenha fé, creia em Deus, creia em Jesus, e você que crê em Jesus, a vitória de Jesus é tua vitória. Ele venceu o mundo e você vai vencer também. Ele venceu a aflição e você vai vencer também. Esse aperto vai tirar de você só um bom azeite, só um bom suco de uva, uma adoração, uma oração, uma fé verdadeira, genuína, sendo elevada a Deus. É agora que você vence pela fé, é agora que você exercita a sua fé, crendo no que Jesus falou. Tem aflição, mas fique animado, tenha paz, tenha alegria, festeje, glorifique, Ele venceu. Creia na vitória de Jesus, é pela fé que você enfrenta e vence. Se você crê no que Jesus falou, isso não vai pegar você, isso não vai derrubar você. Não estou falando do Covid, estou falando do medo, estou falando do pânico, estou falando do pavor, estou falando de você não ficar aí confinado, assustado, morrendo de medo. Não, encare a vida, enfrente a vida, respeite as regras de cuidado, mas não se intimide com tudo isso. Fecha seus olhos e vamos orar. Faça uma oração agora dizendo, Senhor, eu quero entender a vitória, eu quero entender a boa notícia da vitória de Jesus. Me ajuda a viver pela boa notícia da vitória de Jesus. Me ajuda a viver pela boa notícia do que Jesus fez. Me ajuda a viver pela boa notícia da intervenção de Jesus. Senhor, ajuda esse irmão, essa irmã, ajuda essas pessoas que estão agora aflitas em casa, por causa da pandemia, por causa, ó Deus, do comércio que não pode abrir, por causa das vendas que está perdendo, por causa do dinheiro que está deixando de ganhar, por causa da despensa que está se esvaziando, por causa da falta de resposta de como será o daqui uma semana, daqui um mês, de como será quando tudo isso passar e voltar. Oh Deus, não haverá mais aquela normalidade da vida. Senhor, tira esse medo da alma, tira essa antecipação da alma, tira essa angústia, tira essa ansiedade do coração, tira, Deus amado, essa prostração, tira, Deus, esse desânimo desse homem, dessa mulher, e que nessa noite ele seja cheio de ânimo, ele tenha bom ânimo, ela tenha bom ânimo em nome de Jesus. Seja cheio de ânimo, meu irmão, minha irmã, seja cheio de fé, seja cheio de esperança, seja tomado da paz de Jesus na tua alma, no teu coração agora. Essa paz de saber que Jesus venceu, governe seu coração. Saber que a vitória de Jesus é tua vitória. De que Ele disse, vamos ser espremidos, vamos. Financeiramente, na saúde, nos relacionamentos, mas não desanima não. Tenha bom ânimo. A boa notícia, quando crida, cobre as más notícias. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Boa notícia para você. Jesus Cristo ressuscitou, está vivo, vencedor, e compartilha a vitória dele com você.